Como sempre, nós vamos então iniciar um período de debates. Normalmente as pessoas fazem uma ou duas, talvez até 3 perguntas, para dar tempo ao nosso expositor de respondê-las. Já tem uma pessoa pedindo 1, 2, se não tiver terceiro, são 3, tudo do lado esquerdo, do meu ângulo. Olha, é importante que as perguntas sejam concisas, não são preleções paralelas. Posso fazer um comentário antes? Pode. Ele não ressaltou, mas os resultados estão, a planilha Excel com os 43, No microfone. a planilha Excel com os 43 países está disponível. Então, qualquer estudante de relações internacionais ou de ciência política pode fazer o cruzamento que quiser, por tema, por sexo, por idade, por área geográfica. Ou seja, é um manancial incrível de pesquisa à disposição gratuitamente. Disponível no site da Fundapol no e site também do República do do Amanhã, República do Amanhã. .org e, obviamente, da Fundapol. En 33 langues. Em 33 línguas, inclusive em português. E esse relatório também está na íntegra em português no nosso site do República do Amanhã. Bonjour, je vous remercie de votre présentation. Je suis Boa tarde, agradeço muito pela apresentação. Eu sou pesquisadora no think tank FGV e eu queria fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é, primeiro, como você comentou já um pouco, a gente sente que existe uma onda extremista, populista. Eu queria conhecer sua opinião sobre como está acontecendo esse spillover. Ou seja, como que um país ou uma tendência política pode afetar outro país. E a outra pergunta seria saber se um dos princípios principais democráticos da soberania dos povos e o populismo que vai permitir preencher esse déficit democrático e essas mudanças de soluções. E, levando isso em consideração, como você acha que poderíamos gerenciar essas tensões em torno da democracia representativa, evitando ao mesmo tempo o perigo populista? Eu posso responder essa pergunta? Talvez eu responda essa pergunta. Muito obrigado muito obrigado por essas perguntas muito importantes. Em relação ao primeiro ponto, vou responder bem rapidamente também, aliás, porque senão não vou respeitar a regra do jogo, mas são perguntas complicadas que você fez. Eu queria citar primeiramente 2 fatores importantes para poder esclarecer, digamos, esse deslize rumo ao populismo. Tem um primeiro fator que é a crise da alternância política. A alternância entre as formações políticas moderadas não produziu resultados visíveis suficientes para poder justificar a crença, digamos, na eficácia do voto. Grosso modo, a gente vota à esquerda, vota na esquerda, vota na direita, vota na oposição, vota na maioria, quem já está no poder, e não acontece nada, é a mesma coisa. E, em específico, o discurso é tudo corrupto. Isso é muito marcante, isso é muito massivo. Então, chega um momento que a gente acaba com essa lógica da alternância. A gente procura apenas a ruptura, ou seja, uma formação política que não participou desse mecanismo, que é um outsider. E é isso que acaba sendo favorizado, e isso acontece em muitos países, e aconteceu. Agora, a segunda hipótese forte, que tem muito a ver com a primeira, aliás, é que não podemos esquecer que as democracias, elas têm um ponto comum, é que elas são demografias que estão envelhecendo. O envelhecimento demográfico tem um impacto considerável sobre as democracias, porque ele leva a redefinir quase que inteiramente toda a política social e boa parte da política orçamentária também. E aquilo torna necessário reformas que geralmente são reformas impopulares, escolhas que são escolhas complicadas, ou seja, que no fundo a gente fala de decisões que não conseguem mais ser consensuais em relação aos cidadãos.
não concordamos mais. Vocês que estão no poder estão decidindo, mas nós do povo não concordamos. Não concordamos para trabalhar mais tempo, para receber menos reembolso dos nossos medicamentos, para pagar mais caro a universidade dos nossos filhos, etc. E este fenômeno é massivo e eu quero dizer e insistir sobre isso. Como vocês sabem, a demografia é quase que uma ciência exata. A gente sabe perfeitamente quais são as tendências demográficas das nossas sociedades pelo mundo nos próximos 50 anos. E nós teremos um desafio central, que será a coexistência entre a democracia, que está baseada no consentimento em relação às decisões, e a demografia, que vai obrigar a decisões impopulares. Historicamente, a democracia não se desenvolveu num contexto de reformas impopulares. Historicamente, a democracia se desenvolveu junto com o estado de bem-estar social e sua generosidade, com progressos sociais e progressos humanos. Como resistir numa época em que talvez seja preciso ver uma regressão desse ponto de vista? Então, isso é um grande desafio. E é uma das explicações fundamentais, eu acho, do que está acontecendo hoje em dia nas democracias. Agora, sobre a questão da soberania do povo, questão central, vocês sabem talvez que um dos conselheiros, um dos assessores do Vladimir Putin, teorizou, é muito interessante, nós traduzimos o texto dele para o francês, infelizmente apenas para o francês, do russo, que está no site da Fondapol. Alexis Surkin fez um texto teórico dentro do qual ele desenvolve a noção de soberanismo democrático, que é uma noção um pouco curiosa, né? Que porém é a noção de referência do Vladimir Putin. E eu acho que é uma noção que nos permite compreender a situação, provavelmente na Hungria, provavelmente também para entender Marine Le Pen e talvez também o que está acontecendo com Bolsonaro. É possível também, essas formas assim. Então a ideia é a seguinte: o povo é soberano e nada deve impedir o triunfo da sua vontade. Não existe nada acima do povo. E quando a gente afirma isso, a gente vai ver, mas então isso é coisa de democrata. Quem diz isso é democrata. Só que não. Porque a maioria não pode ter todos os direitos. Acima do povo tem a Constituição. Acima da maioria tem os direitos das minorias também. E tem as liberdades, a independência da magistratura, a independência da imprensa, etc. E a ideia que está aparecendo é a ideia segundo a qual os populistas seriam os verdadeiros democratas, porque para eles os povos não podem ser limitados com seu poder. Então é, de certa forma, um renunciamento ao que a gente chama de democracia liberal em direção de uma forma um pouco híbrida. Eu acho que a fórmula não faz sentido, mas eu a utilizo porque ela é comum ouvi-la. As democracias iliberais, como são chamadas, ou seja, as democracias em que o sufrágio não tem nenhum respeito pelas regras constitucionais dos contrapoderes e das minorias. E isso é uma evolução que é muito preocupante, porque com nossos cidadãos é muito convencedor, digamos. Se eles ouvem que o povo pode decidir tudo o que quiser e que nada pode ir acima deles, é muito tentador concordar com isso. Você falou sobre a questão islâmica. Você mencionou a questão do Islã e questão islâmica. Sim, eu falei muito rápido sobre isso, porque talvez é uma questão mais europeia, digamos, mas existe com certeza, e tem muita matéria que comprova isso, existe nas democracias, e em específico na Europa, um elemento que realmente está mexendo com a cultura democrática, que é a questão da relação com a imigração, a maneira como a imigração é percebida e, em específico, como o Islã é percebido. Por exemplo, na pesquisa, nós fizemos a pergunta e vimos que não tem uma oposição das pessoas ao acolhimento dos refugiados que fogem da miséria e da guerra. Os europeus concordam em acolher essas pessoas. Agora, expressam também o medo de ter um risco de não integrar esses imigrantes, evocando razões culturais,
diferenças culturais que seriam grandes demais devido ao Islã, em relação, por exemplo, à questão da igualdade entre homens e mulheres, em relação à questão da liberdade de expressão, por exemplo. A Europa foi traumatizada pela história das caricaturas danesas, de Salman Rushdie, de Charlie Hebdo, na França também, em janeiro de 2015. Então, realmente, a Europa foi traumatizada por uma série de dramas em torno da questão da liberdade de opinião e de expressão também. Então, existe uma ideia segundo a qual os valores não convergem e que, de certa forma, existe uma degradação dos valores que fazem com que nós formamos uma comunidade. E aquilo realmente remete a uma relação complicada com a religião muçulmana. Então, evidentemente, a onda terrorista também contribuiu muito com essa sensação de fechamento, essa tendência a se fechar. Eu queria dizer agora que a Fundação por Inovação Política acabou de realizar uma grande pesquisa que identifica, ao longo dos últimos 40 anos, que quantifica os atentados islâmicos dos últimos 40 anos. Colocamos isso em Open Data no nosso site. Identificamos mais de 34 mil atentados islamistas, com muitas vítimas. E a França é o país da Europa que sofreu mais esse fenômeno. Logo depois vem a Espanha. Então, as principais vítimas são, evidentemente, 91% das vítimas são muçulmanos mesmo, tá? Vítimas do terrorismo islâmico. Aliás, é um assunto que poderia interessar quem se interessa a questão de segurança e análise do terrorismo e de luta contra o terrorismo, mas a gente compreende que realmente, ao ver isso, a gente compreende por que existe essa preocupação na Europa. A América Latina quase não conhece esse problema. Os Estados Unidos foram, sim, tocados por isso, com o 11 de setembro, claro, um atentado terrorista lá. Mas globalmente os países vítimas disso são países árabo-muçulmanos, com uma pequena exceção, claro, na Europa, em específico a França. Então a gente pode entender esse medo ligado a esse fenômeno terrorista. E existe entre os populistas um discurso anti-muçulmano, um discurso de apelo ao fechamento das fronteiras, que lhes dá uma vantagem eleitoral muito importante, porque existe uma inquietude, uma preocupação, e as forças moderadas estão um pouco desconfortáveis nessa situação em relação a esse assunto, porque elas não querem também defender a ideia de um fechamento das fronteiras e elas deixam uma vantagem eleitoral significativa aos partidos populistas. Isso é muito importante de entender no contexto europeu. Irene, um minuto só. Desculpa. Madame, lá? Pablo. Vai primeiro na Irene e depois... Muito obrigado pela primeira vez que vejo um estudo tão amplo e tão importante para o momento. Acho que o fato de que os sindicatos em mídia mundial apareçam com uma credibilidade de 45% nos momentos tão difíceis, eu acho que é muito importante. Agora, eu queria perguntar para o professor, a apresentação indica uma série de fatores que realmente colocam em risco o processo democrático no mundo. Mas não vejo, talvez, a questão onde entra o sistema econômico, ou seja, o modelo econômico, a força com que o modelo econômico se desenvolve para cima de uma grande massa de exclusão social. Qual a influência disso nessa crise do processo democrático que na América é muito preocupante? Merci, monsieur, pour votre question. Muito obrigado pela sua pergunta. Realmente existe, como a gente vê na nossa pesquisa, existe uma indagação em relação ao modelo econômico, que não é apenas uma indagação em relação ao modelo econômico certo. É uma das dificuldades que nós temos desde a queda do comunismo, digamos em 89, é uma dificuldade real, e nós sabemos que o sistema comunista não funciona. Eu nem menciono o capitalismo chinês, que é muito específico, mas nós sabemos que o sistema comunista no plano econômico não funciona. Mas, no fundo, afinal, nós todos estamos na era do mercado agora.
da economia de mercado. Não necessariamente porque era o regime que queríamos, mas porque o sistema que sobreviveu. Então existe sim uma espécie de preocupação muito forte no mundo democrático, consistindo em se perguntar: temos ou não a escolha, a liberdade de escolher em relação ao sistema econômico que nós temos? E existe uma parte da opinião que tem a impressão que nós não temos mais escolha e que a gente goste ou não do sistema de mercado, é esse que tem. Então tem uma certa perda de sensibilidade em relação à questão da escolha política do modelo econômico. Esse é o primeiro elemento. Agora, é por isso que a gente menciona o tema de um pensamento único, de uma palavra dominante. E o segundo aspecto agora é a questão do domínio político do sistema econômico. Estamos capazes, nossos poderes democráticos estão capazes de pesar sobre o sistema econômico? E isso uma dúvida muito forte que nos encontramos, mesmo para quem não é hostil à economia de mercado. Porque nós estamos enfrentando, evidentemente, um processo de universalização da economia de mercado e formas de globalização que, por mais limitadas que sejam, limitadas por políticas protecionistas, etc., existe uma globalização econômica sem precedente no mundo moderno. E a ideia segundo a qual essa expansão não é mais capaz de ser regulada por estados nacionais. Então a democracia não será mais capaz, essa é a preocupação, a democracia não será mais capaz de pesar sobre o sistema econômico e de orientá-lo em direção da produção de benefícios coletivos, como se fossem potências que escapam ao controle dos estados democráticos. Então votar para dizer eu gostaria de controlar o sistema pode ser, mas não vai acontecer nada. E essa é a preocupação muito forte que encontramos hoje em relação à questão das desigualdades também. A gente constata as desigualdades, mas será que estamos em capacidade de redistribuir? Essa é a preocupação de que não vai funcionar. Porque é como se tivéssemos um mercado global. Eu estou resumindo de forma um pouco, talvez até demais, resumindo, mas mais uma vez, eu acredito que ao longo dos próximos anos será o principal desafio da democracia em relação a esse assunto, será demonstrar que os estados democráticos são capazes não somente de ouvir as preferências coletivas, mas também de realizá-las, ou pelo menos parcialmente, através de ações de políticas públicas que serão consideradas como eficazes ou parcialmente eficazes pelos cidadãos. Aquilo pode envolver formas de cooperação entre estados democráticos também. Muito obrigada. Também vou falar em português. A minha preocupação também é na área econômica, e o professor referiu o sistema econômico, o modelo econômico, mas gostaria de saber se na pesquisa há alguma possibilidade de cruzamento de dados com relação à concentração de renda, porque para países como o Brasil, como o Chile, onde se pretende fazer, o senhor anunciou a pesquisa, talvez esse seja um componente a justificar os movimentos de voto, assim como idade e outros aspectos já considerados. Essa é uma pergunta. A segunda é, na sua conclusão, parece que a premissa é de que há maior eficácia nos estados não democráticos. E esta seria a premissa que estaria levando as pessoas a abrir mão da democracia. Então, eu gostaria de seus comentários a propósito disso. Obrigada. Merci beaucoup, madame. Muito obrigado, senhora. Agora, sobre o primeiro aspecto que a senhora mencionou, sim, existe, como o Otávio disse antes, existe nos dados da pesquisa uma ventilação, uma distribuição dos resultados por categorias socioprofissionais. E então é possível, sim, se interessar aos elementos em função dos ingressos das pessoas, por exemplo. Não é exatamente sobre isso que nos concentramos, porque aquilo seria muito mais difícil, seria preciso ter mais perguntas para poder avaliar com mais precisão os ingressos das quase 40 mil pessoas que foram entrevistadas. Mas certos elementos nos permitem levar isso em consideração. Agora, quando a gente se interessa à diferença territorial, nós vemos coisas muito impressionantes. Em todas as democracias, é óbvio que existe um efeito de metrópoles.
As grandes metrópoles que estão conectadas com a globalização, nós sabemos todos que também são lugares de pobreza. É claro, não existe apenas os pobres metropolitanos e os pobres das periferias, mas as metrópoles são conectadas, muito mais conectadas ao ritmo do mundo e à globalização. E a gente vê muito mais resistência da cultura democrática nesses espaços urbanos do que no mundo rural, que está distante de todas as redes. E isso nos permite traçar caminhos, talvez, de soluções que consistiriam, talvez, em conectar melhor os territórios que estão um pouco distantes, periféricos e marginalizados, de certa forma. Então, nós notamos também outra coisa, mais complicado e mais complexo, talvez, que eu queria tentar resumir agora. Quando a gente observa não somente as entrevistas, mas os resultados eleitorais no detalhe, a gente vê que os populistas têm um eleitorado duplo. Eles não têm um eleitorado simples. É óbvio que depende dos partidos e dos países. Tem muitos estudos sobre isso, mas eu queria resumir isso. Existe, primeiro, o eleitorado popular, que claramente passou do lado dos populistas, que antigamente era o eleitorado da esquerda, de uma esquerda muito social ou comunista, dependendo dos países, e que agora passou a ser do lado dos populistas, e é um populismo de direita, tá? Que é um populismo identitarista, mais fechado sobre si mesmo e uma afirmação da sua identidade. Mas não existe apenas isso. Quando a gente se interessa de mais perto as análises detalhadas, a gente vê que no mundo operário o sentimento de perder seu estilo de vida tem mais importância do que a relação com a economia. Ou seja, que existe uma forma de crise existencial, uma coisa muito profunda, muito complicada de resolver. Muito complicado de resolver. E isso explica também por que há voto populista nas classes médias, por razões materiais, o nível de vida, mas também por razões imateriais, o estilo de vida. Eu não vivo tão bem como antes, ou tenho medo de não viver tão bem como antes, e além disso, minha vida não é mais a mesma. Não reconheço mais o mundo, tudo que me era familiar desapareceu ou está ameaçado. Então eu estou preocupado comigo e ainda mais com meus filhos. E tudo isso favorece um aumento do eleitorado potencial dos populistas, e aquilo chega até as classes superiores às vezes, não de forma massiva, elas resistem mais, mas porque por definição elas são minoritárias também. Então não é ali que as coisas vão que a chave vai virar. Mas o sentimento de ameaça em relação à identidade e à cultura se reencontra nas classes mais altas também. E em relação à questão da eficácia dos regimes autoritários, eu acho que é uma questão central. Eu queria apenas propor uma comparação, se vocês me permitirem, com as pessoas que, como eu, se lembram do mundo antigo, do antigo mundo. Nesse mundo era muito fácil defender a democracia, a nossa. Nós éramos o regime das liberdades e o regime da prosperidade. E nós tínhamos, do outro lado, para simplificar, a União Soviética, as ditaduras, que não davam liberdades, que na verdade tiravam as liberdades e que fracassavam no plano econômico, não conseguiam. Globalmente era essa a ideia. Então a democracia podia ter muito orgulho, ela era muito bem vista, porque ela era a primeira do ponto de vista das liberdades e também do ponto de vista da prosperidade e do progresso social e humano. Agora, recentemente, de 15, 20, 25 anos para cá, depende dos países, a máquina foi desregulada e as liberdades não desapareceram, elas estão um pouco ameaçadas no mundo inteiro, tá? Até na França. A gente, na França, por exemplo, a gente passa a aceitar no direito comum um regime de exceção que foi adotado entre 2015 e 2017 para lutar contra o terrorismo e que acabou entrando no regime comum do direito comum. Então, são coisas que estão acontecendo, tá? Não é muito espetacular, talvez, mas isso é o que está acontecendo. Nossos países não estão poupados por isso. Então, a gente pode dizer que as liberdades são mantidas, sim, mas do ponto de vista do desempenho econômico e social, as provas são um pouco mais difíceis de conseguirem. E mesmo com as diferenças entre cada país, é cada vez mais difícil conseguir essas provas do desempenho do ponto de vista econômico e social. E agora não é mais a União Soviética, é a China. E do ponto de vista das liberdades é muito fácil, a China não tem. E a diferença é muito forte. E, aliás, o poder chinês reivindica, afirma sua singularidade. O poder chinês não diz que nós somos o regime das liberdades. O poder chinês diz
A segurança, a educação, saúde é o dever do Estado para com seu povo. É uma frase muito forte, que foi pronunciada por Xi Jinping. Esse é o modelo dele. Agora, no plano da eficácia material, é incontestável. A China se enriquece. Os chineses se enriquecem. Tem 300 milhões de chineses que têm o nível de vida das classes médias mundiais. 300 milhões, é muita coisa, é enorme. São os Estados Unidos, basicamente. É uma classe média gigante. E o crescimento é muito rápido, a gente sabe disso. Mesmo que haja dificuldades, etc., na China, as dificuldades na China é quando a gente passa de 10% a 7% de crescimento do PIB, tá? Então é um crescimento forte. E este modelo, no fundo, se tornou uma espécie de desafio. Não para todos os democratas. Depende do posicionamento das pessoas no espaço social e econômico. Se eu tiver um posicionamento satisfatório, em que minha vida está mais ou menos preservada, eu tenho um emprego, ingressos decentes, acesso a serviços públicos que são mais ou menos bons, eu gosto da democracia, eu gosto da liberdade, é claro. Agora, se minha posição é muito mais frágil, precarizada, se eu estiver fora do sistema econômico, se eu tiver um nível de vida que não deixa de ser baixo ou que continua caindo. Os coletes amarelos, sim, mas na verdade tinha muitas classes médias entre os coletes amarelos. Tinha também, mas era principalmente classe média. Agora, se eu me interessar a parte mais frágil da sociedade, talvez se eu ouvir sim, você tem liberdade, eu vou dizer, mas a liberdade de quê? De fazer com quais recursos? De ir para onde? Eu vou viajar com quais recursos? Eu vou sair de férias? Como que eu vou fazer? Se não tenho recursos econômicos para isso, não tenho formação, não posso me tornar chefe político, sindicalista, ou não sei o quê. Eu tenho liberdade de fazer o que eu não posso fazer. Então, o argumento da liberdade acaba perdendo valor. Filosoficamente falando, não. Mas, na verdade, de fato, sim. E tem uma espécie de novo desafio para as democracias, que, de certa forma, é sempre a pergunta que volta, mostrar que nós somos, ao mesmo tempo, o regime das liberdades, o que eu chamo de um regime antropológico, o regime da natureza humana. A comunidade harmoniosa que permite a realização de cada indivíduo. Nós vivemos juntos em relações harmoniosas de cooperação e, ao mesmo tempo, ou seja, significa respeitar regras, e, ao mesmo tempo, nós conseguimos nos expandir, nos realizar individualmente. Isso é um regime antropológico, por isso que eu digo que a democracia é um regime antropológico. Então, para que esse regime possa continuar frente a um poder autoritário, porém eficaz, que dá escola, saúde, segurança ao seu povo, que tira seu povo da miséria e da pobreza para lhe dar uma vida decente, frente a esse desafio é preciso que as democracias, e isso é imperativo na próxima década, que as democracias sejam capazes de demonstrar sua capacidade de trazer progresso material. Então, eu queria apenas comentar isso. Não se trata apenas de um aumento material, mas de um progresso material. Ao mesmo tempo, com uma maior quantidade de conforto, mas também uma maior qualidade de vida no plano moral, pessoal, do progresso pessoal, na maneira de viver o progresso humano. Então, eu acho que isso, essa concorrência com regimes autoritários, reforça a urgência para as democracias de reencontrar o caminho da eficácia. A imigração recente trouxe o perfil de uma civilização, de uma cultura na Europa diferente da cultura existente. Eles, inclusive, se multiplicam numa velocidade muito maior, e uma das características principais é a impermeabilidade à democracia, já que as leis, segundo eles, que devem prevalecer são as leis de Deus e não a lei do povo. Uma das características que nós vemos hoje em dia são o que se chama em inglês de no-go zones, em francês seriam zone interdite, onde existe um poder dentro de outro poder. Em alguns países, eles serão maioria dentro de 15, 20 anos.
o que está sendo feito? Existe uma consciência na Europa de que algo deve ser feito a médio e longo prazo? Merci, monsieur. Muito obrigado, senhor. Sur cette question-là, particulièrement, Sobre essa questão específica e que é muito polêmica, que tem a ver que é uma questão muito polêmica, eu diria que os europeus cometeram um grande erro ao longo dos 40 anos, digamos, é bastante tempo, né? 40 até 50 anos, talvez, cometeram um grande erro, que foi de não aceitar de fazer dessas questões um assunto digno de debate público, respeituoso e moderado, para poder imaginar de forma conjunta soluções e acompanhar esses grandes movimentos históricos. Não foi questão de abordar esse debate e a gente deixou esses assuntos como sendo assuntos tratados pelos populistas que tiveram discursos exagerados, simplificadores, que lhes deram uma vantagem eleitoral muito grande e que é difícil agora de recuperar, porque agora, se é para dizer a mesma coisa que os populistas, eles que vão se desenvolver mais. Então, tudo que foi perdido não pode ser recuperado, é tarde demais. Agora, é possível, pelo menos no caso europeu, falo da Europa, ter à escala da União Europeia uma resposta coletiva. Ao mesmo tempo, em termos de regulação, do acolhimento, em termos de integração e de política de integração. E isso é necessário, mas também é possível. E talvez a nova Comissão Europeia, que parece agora querer agir sobre essa questão, talvez essa nova comissão encontre respostas. Eu não deixo de dizer aos dirigentes europeus, aos líderes europeus, se vocês não se apressam para achar soluções, vocês vão ter apenas populistas no Parlamento Europeu e, afinal, também na Comissão Europeia. Então, vai ser tarde demais para poder agir. Então, talvez haja um espaço à escala europeia, isso. Mas, para terminar minha resposta sobre sua pergunta, que é um assunto central, eu queria falar uma coisa que nos esclarece a nossa compreensão da democracia. Algumas décadas atrás, ir nas democracias consistia em fazer uma viagem prodigiosa para os migrantes. Significava para eles ir para países que dão liberdade, que dão prosperidade, que estão vivendo uma projeção histórica formidável, países que carregam consigo ideais, países que têm um grande destino, porque eles se desenvolvem no plano material e humano. Hoje em dia, infelizmente, quando as pessoas vão até a Europa, geralmente para fugir da miséria e da guerra, então são caminhos totalmente legítimos, as pessoas querem se salvar suas famílias e sobreviver. Mas não é com muita admiração. É mais com o sentimento de ir até um mundo que não acredita mais em si mesmo, que não confia mais em si mesmo e que não é mais capaz de defender seus próprios valores. E isso não favorece a integração. Para favorecer a integração, é preciso que as democracias reencontrem sua capacidade de defender seus próprios valores. Eu quero dizer, encarnar esses valores e carregar esses valores para que quem procura ir até esses países tenha o sentimento de chegar num país e num sistema que quer compartilhar sua fé e sua crença nos valores de progresso social e de humanismo. Os países que estão acolhendo agora migrantes estão muito culpados desse ponto de vista. Ou seja, não podemos acolher pessoas se não temos certeza se não estamos felizes do nosso sistema. E se duvidamos, não conseguimos. Então, por isso, as convivências às vezes não se dão e as pessoas não se misturam e até se fazem a guerra. Se combatem. Também farei minha pergunta em português. Professor, o senhor joga a luz na sua apresentação sobre uma questão extremamente importante para a qual eu acho que é preciso voltar, que é o paradoxo representado pelo fato de que uma grande maioria prefere o regime democrático, mas, ao mesmo tempo, uma grande maioria é extremamente crítica das instituições, em particular das instituições fundamentais de intermediação entre a sociedade e o Estado.
Isso, de alguma maneira, remete para um debate extremamente interessante, que é de vários autores, né? Eu lembraria Bob, mas vários outros autores, segundo as quais a democracia tem relação, por um lado, com o que nós poderíamos chamar demosproteção, a proteção que é dada à maioria aos cidadãos da sua liberdade em relação ao Estado, liberdade em relação aos poderes privados, mas, ao mesmo tempo, a democracia também remete para a ideia de um demos-empoderamento, para o empoderamento das pessoas comuns. Eu penso que esta crise representada pelos níveis extremamente baixos de confiança tem relação com isso. As pessoas não se sentem representadas. Mais do que isso, as pessoas não se sentem incluídas no sistema democrático, não é? Se sentem marginalizadas, manipuladas, muitas vezes, essa é uma percepção, certa ou errada, manipuladas pelos políticos. Então, isso remete para um desafio extremamente importante para as lideranças democráticas. Por um lado, eu estou inteiramente de acordo com a sua apresentação de que no populismo há agora uma ideia de que os líderes populistas que representam o povo estariam mais próximos de dar voz, dar expressão para uma parte dos eleitores. Mas o desafio para as lideranças democráticas é como enfrentar esse paradoxo e, de alguma maneira, responder a partir do regime democrático capaz de incorporar a maioria da população, incorporar os que querem participar, os cidadãos que são ativos. Queria, então, ouvir a sua consideração sobre isso. Muito obrigado. Merci beaucoup pour cette question. Muito obrigado por essa pergunta. Todas as perguntas que estão vindo são perguntas muito complicadas e é difícil responder. Eu queria realmente sublinhar isso. Não é possível responder tão rapidamente quanto eu estou fazendo. Então, agradeço vocês por aceitar minhas reações e minhas respostas em apenas algumas palavras sobre perguntas de fundo. A gente precisaria de muito mais tempo, tá? Senhor, eu queria, em relação à sua pergunta, queria dizer o seguinte. Existe provavelmente, sim, a expressão de uma insatisfação em relação à maneira como a democracia funciona. Sim, a democracia eleitoral, a democracia parlamentar. Agora, qual é a conclusão que a gente pode tirar, ou a consequência que a gente pode ver a partir dessa observação? Existe, sim, uma dúvida, uma crítica em relação à democracia eleitoral. E qual a consequência? A tendência hoje que a gente ouve consiste em dizer que a consequência é que precisamos achar outras maneiras de participar. Mais democracia deliberativa, mais democracia participativa, democracia direta, empowerment. Mas eu não tenho certeza. Então, é a hipótese que eu posso defender aqui diante de vocês. Eu não tenho certeza. As pesquisas atualmente nas ciências políticas que existem sobre os casos muito numerosos que existem no mundo democrático de democracia participativa demonstram, todas as pesquisas, e isso não é surpreendente, que há muito mais participação dos cidadãos que têm um capital cultural mais elevado. E, afinal, essas formas de democracia participativa criam vieses, desigualdades no campo político muito mais fortes do que o procedimento eleitoral, do que o processo eleitoral. Então, acho que realmente tem uma questão, não é o debate de hoje, mas acho que teria uma discussão a ter sobre isso para saber se os processos de democracia participativa são mais ou menos democráticos que a democracia eleitoral. Primeiro elemento da resposta. Agora, segundo elemento da minha resposta, eu formulo a hipótese de que o problema não se encontra nos processos. Ele se encontra mais na capacidade, novamente, do Estado. E eu vou explicar. Na verdade, quando você pergunta às pessoas que querem participar de novos processos, a gente sabe o que as pessoas querem. A gente já sabe, por outros vieses, a gente já sabe através de referendo, democracia eleitoral, pesquisas de opinião. Sabemos disso, mas a gente não consegue dar isso às pessoas, dar o que as pessoas querem, porque os estados não conseguem dar aos povos o que os povos pedem. E os povos começam a pensar que o processo não é o processo certo e que é preciso achar um outro processo.
como se a voz não tivesse sido ouvida. Ou será que nossa voz não foi forte o suficiente, não fomos numerosos o suficiente, não fomos próximos o suficiente do poder? Na verdade, o processo não é no processo. O problema não é no processo, é no resultado. A crise do processo é óbvia, e eu formularia a hipótese de que um Estado democrático capaz de entregar o que a maioria, inclusive os mais fracos da maioria, esperam do Estado, seria um Estado democrático eleitoralmente legítimo e poderoso. Agora, o que está em jogo é a capacidade dos Estados de responder às preferências coletivas que foram expressadas respeitando os processos democráticos. E isso é um aspecto da crítica. Deixa eu terminar. Tem, lá atrás tem um. Tem uma última lá atrás. Boa tarde, meu nome é Francisco. Tenho uma pergunta sobre os imigrantes. França, Itália, Alemanha receberam vários imigrantes. A França tem entre 400 mil imigrantes ilegais. Porém, quanto é mais imigrantes, o Estado vai ter que gastar saúde, educação, segurança, moradia, trabalho. O Estado não tem dinheiro para bancar os imigrantes. De onde vai vir esse dinheiro? Do povo francês, do povo da Itália? Como o Estado democrático vai aumentar os impostos para bancar essas pessoas que vêm de outros países? Obrigado. Eu gosto muito dessa pergunta e muito obrigado, senhor, por essa pergunta, porque é uma pergunta direta. É muito bom, muito bem. Eu vou responder para você, para o senhor. É um assunto gigantesco e que deu lugar também na Europa, eu posso falar da Europa, que deu lugar a um tema que é o que é chamado comumente... Vamos ver se o tradutor consegue traduzir. Ele é brilhante, estou há 3 dias com ele e sei que ele é brilhante, mas vamos ver. Ok, uma forma de chauvinismo é uma forma de nacionalismo social, tá? Etnossocialismo é outra palavra para desenvolver. O socialismo para os nativos é uma coisa que se desenvolve muito na Europa. Vocês estão dizendo que não tem mais dinheiro, mas na verdade sim, nós temos dinheiro suficiente para quem é daqui. É porque vocês estão dando dinheiro aos estrangeiros que não tem mais dinheiro para a gente, essa situação não é mais aceitável. Então esse tema é muito importante, é um dos motivos pelos quais isso é muito profundo, tá? É preciso não rir disso, não brincar com isso, porque é um tema muito profundo e isso significa que uma parte da sociedade diz aos seus chefes, dirigentes, vocês não gostam mais de nós, vocês preferem pessoas que não são daqui, mas nós somos daqui, vocês deveriam cuidar de nós e atender a gente. Então é uma situação que pode significar um sofrimento forte. E, evidentemente, os populistas se aproveitam dessa situação. Então, é uma questão central. Então, a resposta técnica à sua pergunta, como fazemos para resolver essa questão dos gastos, depende dos países. E no caso da França, eu posso dizer sim, através do imposto e do empréstimo. A França vai pegar emprestado 245 bilhões de euros no próximo ano para poder fechar seu orçamento, tá? É muito dinheiro e aquilo transfere responsabilidades para as futuras gerações, tá? Não é só para isso, é claro. Também para simplesmente o funcionamento do Estado francês. Então são países que vão pegar dinheiro emprestado, como Itália, Espanha, ou outros conseguem alcançar o equilíbrio, como a Alemanha, depende dos países, claro. Mas para citar países que estão engajados em políticas importantes de acolhimento de imigrantes, eu citei esses países. Eu queria relembrar, aliás, que um sintoma muito importante é que a política migratória da Dinamarca, que foi totalmente modificada e se tornou uma política provavelmente a mais dura da Europa, a mais severa e mais estrita, e realmente é uma política de fechamento sobre si mesmo e que foi conduzida num contexto de consentimento nacional com o Partido Democrata danês e os outros partidos também, assim como o povo danês. Então a gente vê que a questão dos recursos é uma questão central. Agora, eu queria dizer uma última coisa. Eu posso dizer uma coisa muito simples, mas é uma forma de verdade. A Europa
é um continente que envelhece muito. E é preciso ter ativos, é preciso ter pessoas que trabalham, é preciso criar riqueza. Na França, Marine Le Pen é contra os imigrantes e contra a reforma da aposentadoria. E eu acho que não é compatível, essa postura não é compatível, é preciso escolher. A gente não pode ser contra os dois. Se quisermos salvar o sistema de aposentadorias, é preciso reformá-lo. Talvez vamos precisar de imigrantes para isso, eu acredito que seja o caso. E se a gente não quiser modificar a situação orçamentária das aposentadorias, que ao mesmo tempo não queremos migrantes, talvez tenhamos que pensar em clonagem reprodutivo. Fabricar em laboratórios ativos para o amanhã. Tá, talvez seja a solução, clonagem de pessoas. Mas isso é um elemento sintomático, ou seja, a gente não sabe enfrentar esse debate, mas no fundo, talvez ali se encontra uma solução, uma melhor integração num sistema econômico, a Europa, que tem muita necessidade de receber trabalhadores nas próximas décadas. Senador José Aníbal. Dernière question. Não, tem que esperar o microfone. Registrar. D'abord, monsieur, em português. O Macron, no livro dele, Revolução, ele diz que vai fazer um sistema, que ele ia fazer um único sistema de previdência na França. E ele dá números precisos, dizendo, inclusive, de uma base e de um teto previdenciário médio europeu de 1.900 euros. A França está em convulsão porque ele finalmente encaminhou o projeto da reforma previdenciária. Ninguém quer pagar a conta. E aí você vê essa juventude toda cheia de descrença aí, de desconfiança. Quer dizer, esse pessoal, até do ponto de vista previdenciário, eles vão me deixar na pindaíba. Pindaíba é fogo, hein? Pô, não complica a vida da tradutora, Zé. De outro lado, você tem um sistema. E você fala na tua entrevista hoje no Valor, né, essa questão da previdência, a questão disso aqui, da internet, né? Você fala da incapacidade da democracia de entregar os serviços. Você está descrevendo o Chile. É impressionante. Porque, de outro lado, naquilo que você mostrou aqui hoje, 80% em média quer liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade... É na média da sua pesquisa. Quer dizer, eu não tenho tanto receio em relação a um risco democrático. Eu acho... Você veja mesmo a questão do Brexit. Eu nem sei o que vai dar nessa eleição hoje, mas, enfim, não é fácil. Não é? Mesmo essas tendências autoritárias, autocráticas, não é? Não há um movimento linear numa direção, ao meu ver, de empobrecimento democrático. O que é necessário, isso você fala na tua entrevista, é a revitalização. Você vê que no Brasil ganhou a eleição um sujeito que não tem partido. Na França, de certa forma, também. O que ele tinha era um movimento. Não é? Então, eu acho que é muito interessante, a pesquisa, globalmente, é muito interessante para nos colocar a pensar, não é? A rever. Essa situação do Chile é extraordinária. O Chile tem um salário mínimo que é o dobro do Brasil. E o povo está na rua e está obrigando uma nova Constituição. Porque sabe que a Constituição chilena, hoje é a Constituição ainda do Pinochet, com algumas reformas. Não é? E até os chilenos não estão sabendo lidar com a situação. Aliás, não é fácil saber lidar com essa situação, mas pelo menos já encontraram alguns caminhos para processar essa indignação, essa revolta. É isso aí. Por favor. Obrigado. Merci beaucoup. La question de la pindaíba. Eu não entendi essa questão da pindaíba. Pandaíba. Não. Nadesh. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Muito obrigado, senhor, pela sua pergunta. Pergunta rica em vários aspectos.
É importante dizer alguma coisa sobre isso, porque a gente não falou ainda sobre isso, mas a questão do digital, tá? Evidentemente, um dos grandes elementos revolucionários nessa mutação do mundo político e democrático que nós estamos vivendo, e existe no mínimo 2 dimensões que podemos citar aqui. Isso está dentro da nossa pesquisa, não posso citar tudo, mas seria um pouco penoso falar sobre tudo, mas nós falamos sobre a confiança nas Big Tech. E vocês vão ver que entre as novas gerações tem muita confiança nas Big Tech, muito mais do que nas mídias clássicas, tradicionais, no governo, no parlamento. Ou seja, que tem um deslocamento da confiança que é claro, e em específico no Brasil. Mas no mundo inteiro, é muito impressionante ver isso. Se trata de poderes, as Big Tech está aqui de 20 anos para cá, grosso modo, talvez 15 anos para cá, talvez 20, são poderes que objetivamente têm mudado muito nossas vidas, a todos nós. E eu mesmo também, que conheci o mundo de antes, eu posso dizer que essas Big Tech mudaram muito nossas vidas. Ou seja, nós falamos de empresas privadas americanas, ou seja, que na maioria dessas, em todas as 42 democracias, apenas um pode dizer que essas Big Tech são delas, Estados Unidos. Mas os outros países, se trata de vidas desses países que foram profundamente mudadas culturalmente, do ponto de vista comunicacional, etc. O espaço público foi profundamente transformado por empresas norte-americanas. Eu acho que isso é mais importante do que a Revolução de Gutenberg, tem mais impacto do que isso. Então, evidentemente, impacta muito a democracia, porque aquilo alimenta uma espécie de sentimento do imediato. Tem que ter deliberação imediata, uma expressão imediata das preferências. Nós todos somos curtidores, likers, quem dá as curtidas. Então a gente vota várias vezes ao dia, a gente dá uma curtidinha, a gente nunca para de fazer isso. E o resultado às vezes tem consequências. E então é uma coexistência que a democracia não tinha até agora. Então, certamente existe um efeito de destituição desse privilégio da democracia, que era quem convidava, digamos, a universalidade a dar seu sentimento e a participar de uma decisão. E só que agora aquilo se faz a cada instante e as mudanças são muitas. E essas empresas das Big Tech, elas também criaram nas nossas vidas melhorias dos serviços. Não sei se aqui não é o assunto que a gente pode aprofundar, mas é considerável. É uma coisa considerável o efeito de democratização, que é muito impressionante, e em específico quando a gente acessa uma rede. Mesmo estando distante de um centro, a gente acessa muitos recursos. A todos os recursos, basicamente. Isso é considerável. E não é o político que fez aquilo. Não é o poder que foi eleito. São empresas privadas, não nacionais, que o fizeram. Então, aquilo traz consequências sobre uma forma de desconsideração do poder político. Agora, por trás da sua pergunta, eu vi uma espécie de descrição de um mundo pós-democrático. Não necessariamente autoritário, mas pós-democrático. Ou seja, que em vários aspectos a gente observa isso, algo que teria a ver com uma indiferença em relação à forma de regime. O que eu acho que não é possível. Eu acho que essa indiferença à forma de regime nos conduz ao autoritarismo. Acho eu. Mas o ponto de partida seria a indiferença em relação ao regime, uma depolitização. Eu quero poder dispor da minha vida e das minhas liberdades. E o resto, no fundo, não tem grande importância. O que eu quero é apenas dispor da minha liberdade, fazer minhas escolhas e gozar das minhas preferências. Isso é muito possível, pode se desenvolver, está se desenvolvendo, na verdade, é muito desigual em função da nossa capacidade econômica, é óbvio. Alguns não terão como escolher, outros terão muitas opções e outros ainda um nível intermediário. Agora tem um problema que não é resolvido por esse tipo de sociedade, que é como decidir a atribuição dos recursos. Qual mecanismo será mobilizado para poder discutir juntos a repartição das riquezas? Qual mecanismo usaremos juntos para poder decidir como as riquezas serão distribuídas? E qual mecanismo utilizaremos para produzir uma decisão que será considerada como legítima para todos? E no processo eleitoral, existe esse elemento essencial
que é o elemento do consentimento. Eu converso, eu discuto, delibero, depois passamos à votação, mas antes eu sei que eu vou dar meu consentimento ao resultado eleitoral, à condição que a eleição tenha sido feita em condições satisfatórias. E esses elementos, eu diria que hoje a gente não vê muito bem como a gente poderia organizá-los num mundo pós-democrático que não teria os procedimentos do sistema democrático. Eu gostaria de imaginar um universo abundante, mas esse universo não existe. Então, eu acho que um sintoma a mais da crise que talvez requer uma regulação dos mecanismos e dos princípios que permitem, e eu termino com isso, termino com essa frase que eu acho muito importante, é preciso reencontrar um acordo sobre a maneira de discordar, para poder conter o desacordo dentro dos limites da relação pacífica. Parece que havia uma última questão. Se for bem curtinha, sim. Olá, boa noite. Me chamo Felipe. Nós vimos um cenário tanto quanto pessimista na relação da democracia. Uma pergunta bem objetiva, em relação a Hong Kong, nós estamos vendo o contrário. Governo altamente totalitário e a população na rua lutando por mais liberdade. Pode ser esse o prenúncio de um movimento na China, mais especificamente, de luta pela democracia e no médio e longo prazo, isso pode, de alguma maneira, chegar na Europa e nos demais países do mundo? Obrigado. Obrigado, senhor, por essa pergunta. A China me interessa muito, evidentemente é difícil não se interessar pela China. É um país muito apaixonante, com uma história extraordinária e que está rumo a um caminho muito impressionante. Eu não sou especialista da China, mas eu diria que hoje em dia, quando a gente se interessa, quando a gente lê, estuda o que os especialistas da China dizem, as pesquisas que existem, os relatos que existem sobre a China, a gente vive uma fase de apropriação do progresso material. Ainda é cedo, e muito cedo ainda. Existe uma cultura chinesa, tem uma herança grande, mas eu acho, pessoalmente, que vai acabar aparecendo uma demanda por liberdade. É por isso que eu falo de regime antropológico quando falo da democracia. Eu acredito que os indivíduos vão acabar demandando respeito, vão acabar demandando a capacidade de escolher, de fazer escolhas sobre sua vida e em comunidades que elas escolhem também. Então, eu diria que tem um momento histórico que estamos vivendo, talvez estamos começando a ver um pouco isso entre as elites chinesas, talvez deveríamos discutir sobre isso com especialistas da China. Em relação a Hong Kong, eu diria que é um caso muito interessante, porque eu vejo, de certa forma, o apólogo da situação atual das democracias. Ou seja, as democracias sofrem, hoje em dia, a gente vê isso com as novas gerações, elas sofrem do esquecimento do que é a não democracia. A gente não sabe mais. A gente não sabe mais porque a gente chegou a abstrair, a esquecer. A gente conseguiu se livrar dos regimes autoritários. E isso é formidável. A emancipação em relação às ditaduras, isso é um progresso incrível. E chega um momento em que a gente teve tanto sucesso em relação a isso que a gente acabou esquecendo o que era. Isso é um triunfo. A gente nem sabe mais o que significa viver numa ditadura. E justamente como a gente esquece aquilo, volta a ser possível, volta a ser uma possibilidade. E o que está acontecendo em Hong Kong, eu acho que eu gosto da liberdade, eu gosto pela liberdade, porque a gente sente que ela pode desaparecer. Essa liberdade pode desaparecer. Então tem uma afirmação massiva, 90% dos eleitores de Hong Kong votaram a favor da democracia. 90%, o que é extraordinário do ponto de vista da mensagem que é passada. Ninguém disse votar não serve para nada, porque os governantes não escutam o que a gente diz. Ninguém comentou o caráter insatisfatório do processo eleitoral,
que às vezes pode ser decepcionante ou até nos dar nojo. Todo mundo diz é preciso votar e é preciso votar em direção à democracia. Eu acho que isso é importante para as democracias, porque é uma história um pouco ambivalente. Porque Hong Kong é uma situação muito particular, vocês sabem disso, tem a questão da China, e para a China, Hong Kong é um problema interior, nacional. Então tem uma situação muito singular, mas é como se as democracias pudessem reencontrar o gosto de defender seus valores e seu sistema, apenas uma vez que estão à beira do precipício, digamos, quase perdendo esses valores, como se fosse preciso ter um choque para poder defender a democracia. E seria incrível se os democratas do mundo pudessem pensar e refletir sobre a situação, sobre essa situação. Talvez nós todos estamos à beira de perder a democracia e a gente não se dá conta disso. Talvez a não ser em certos espaços como aqui onde nos encontramos e onde estamos discutindo isso, mas como esse sentimento não é muito massivo, a gente se dá o luxo, um luxo de rico, de riquíssimo, de não votar. De votar em branco e até mesmo o luxo supremo de tentar a aventura populista para ver como que é, porque a gente gosta de experiências. E isso realmente é um comportamento de rico e de quem tem muita abundância em termos de liberdades. E esse sentimento, eu acho que é uma das maiores ameaças que pesa sobre o sistema democrático. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos, mas especialmente o que foi dito aqui pelo professor Dominique Renouillet. Eu acho que essas reflexões sobre o título é muito bom, Democracia sob tensão, porque é a verdade, no mundo todo. Nós estamos assistindo um momento em que a democracia vive sob tensão. No último artigo que eu escrevi nos jornais, eu falava de um período na Europa em que havia um sentimento semelhante de malaise. Agora há um certo sentimento de mal-estar também. Esse sentimento de mal-estar é curioso, porque recentemente eu vimos explodir no Chile. Uma pessoa que eu prezo muito, que é o Manuel Castells, fez uma intervenção interessante sobre o Chile. Por que no Chile? O Chile é um país onde houve, ao mesmo tempo, progresso econômico, quer dizer, a democracia entregou resultados e existe um sistema de partidos enraizado. E, não obstante, há também um mal-estar. E ele fala de explosões. Nós vivemos num mundo em que há, além dos movimentos sociais, explosões sociais. De repente as pessoas se indignam e se manifestam. Existe um livro na França chamado Les gens indignés, que teve um efeito grande, numa certa altura, nos Estados Unidos e na França também, na Espanha, que era basicamente isso, os indignados, uma certa indignação. Por quê? O prezar a liberdade, como foi dito aqui, só se sente a importância da liberdade quando se perde a liberdade. É como o ar que nós respiramos. O que dá importância para o ar? Ninguém. Acabou o ar, a pessoa fica nervosa. Eu vivi momentos em que acabou a liberdade. É diferente, a gente sente acabou a liberdade. Aí dá valorização à liberdade. No dia a dia, o que as pessoas querem são as coisas mais simples. É casa, é emprego em primeiro lugar, alguma renda, casa, transporte, educação, saúde, é sempre assim. Nesse momento é que vem a ideia de que o Estado tem que entregar resultados. Eu pertencia, nem sei, a um clube de Madrid, que era de ex-presidentes de países democráticos, cujo slogan era democracias que entreguem resultados. De alguma maneira, essa malésia, esse mal-estar, vem da falta de resultados concretos para as pessoas. Não é da falta de liberdade só, é da falta de bem-estar. Não é? Bom, isso é generalizado. Isso tem muitas coisas a ver com o que está acontecendo na organização da vida social, da vida econômica e com o sistema de comunicação. Quer dizer, com a internet, todo mundo sabe tudo e participa, cria grupos, se mobilizam, dispensam as estruturas intermediárias. E os partidos ficaram, aparentemente, não só irrelevantes, mas nocivos, porque não estão de acordo com o que as pessoas desejam, não conseguem entregar de imediato. Então, é uma crise da democracia representativa em toda parte, mesmo nos países bem-sucedidos. Não há crise aonde? Não há crise na Rússia, não há crise na Turquia, não há crise na China, porque não há liberdade. Não há essa experiência de participação tão ampliada. Onde há essa experiência, há um certo mal-estar pela incapacidade.
de aquilo que nós desejamos vermos consolidado em políticas públicas que deem resultados. Então, vamos ter que conviver, eu acho, com um certo período longo de transição sob tensão. Tomara que seja possível, nessa tensão, manter alguns dos valores que foram aqui enunciados. Porque a gente não vive só do bem-estar, vive também de acreditar, de ter valores. E nesse momento, a descrença, esses dados mostram isso aqui claramente. Há uma descrença muito grande, sobretudo nas instituições da democracia. Uma descrença. E há uma crença maior nas instituições que são autoritárias. Aqui os militares entram aí com uma visibilidade boa. Não é? Por quê? Porque põe ordem. Quando há uma situação de mal-estar, de falta de correspondência às expectativas, as pessoas querem pelo menos ordem para que possa obter algum resultado. É um momento difícil no qual nós vivemos, mas não é um momento desesperador, porque aqui mesmo nas pesquisas mostradas, alguns dos valores tradicionais se mantêm. As pessoas querem manter alguns valores. Não estão vendo a congruência entre esses valores e o bem-estar de cada um. Há um certo mal-estar. Né? É chocante para nós aqui do Brasil. Vemos o que acontece em Paris agora, na França. Como chama? Coletes amarelos. Né? Que são contra. Né? Bom, em comparação com o que nós temos, por que isso? Né? E, não obstante, é generalizado. Né? Houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, quando houve o Occupy, que era um movimento lá. O que as pessoas... Nos Estados Unidos, meu Deus, uma pátria da liberdade, da mobilidade, do emprego, de tudo mais. E, não obstante, havia um mal-estar. Né? Bom, essas não são só ondas, tem a ver com o modo da sociedade se organizar. E talvez com o medo do que foi mencionado aqui. Concentração imensa de renda e dificuldade de obter emprego. Não que as pessoas tenham muita consciência dessa situação, mas o horizonte que está aí é esse. O crescimento da economia não significa necessariamente o bem-estar. É o crescimento e a concentração enorme de renda. Então, além dos problemas que são palpáveis das instituições democráticas, nós temos alguns problemas que são da sociedade e também, como aqui foi mencionado, o sistema produtivo nosso que está no limite para onde nós vamos. Não se sabe muito bem. Eu agradeço muito porque eu acho que suas pesquisas e suas experiências também, sua palestra, nos ajudam a pensar e a pensar globalmente. Muito obrigado mais uma vez.